Meus queridos no Senhor, mais um semanário de oração. Hoje, o 13º dia do mês de setembro de 2023, exatamente às 15h27 da tarde. Então, boa tarde. E desde já uma boa noite para quem assistir à noite e um bom dia para quem assistir pela manhã. Um abraço a todos os nossos queridos, que Deus derrame sobre vocês copiosas bênçãos, todas elas já são nossas, pois são as bênçãos as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E assim nós antes, como todos vocês já sabem, nós estivemos em oração, colocando nas mãos do Senhor, resumidamente, nosso irmão Roberto, nosso irmão Beto, que graças a Deus está melhor, nossa irmã Marluz, que esteve em consulta, durante a semana, que ela tenha logrado êxito, que Deus a abençoe com profusão de bênçãos a todos os nossos queridos e queridas, a minha sogra, que infelizmente não pode entender aquilo que eu estou aqui dizendo, mas estamos o Senhor que a ama, pois ela é uma filha do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, amada pelo Pai. Que Deus abençoe minha sogra Dona Maria, a minha prima Adriana e a todos os queridos Aldo, meu cunhado, e a todos os queridos, derrame sobre eles graça, paz, misericórdia e o seu santo amor. Sobre você que está nos ouvindo, que não te conheço, Deus te conhece, e do coração de Deus para o teu coração, também a palavra que hoje nós vamos trazer para a nossa federação de SAFs, para a nossa querida mãe de oração, nossa querida irmã Laudiceia Arouxa, para todas as queridas presidentes da federação, da sinodal, aqui da SAF local, nossa igreja em Timbaúba. A todos um abraço bem forte, com todo respeito, com todo carinho e com todo amor. Vamos ao testemunho do Evangelho, que é o nosso assunto hoje, e vamos começar examinando o que o nosso Senhor Jesus fala sobre esse testemunho. O que é o testemunho de alguém? O que é ser uma testemunha? Usa vamos dizer assim, como se fosse um distintivo, e até o nome de uma religião pseudo-cristã, usam esse termo testemunha de uma forma assim tão inapropriada, mas aqui nós vamos tentar usar da forma mais apropriada possível, qual seja contar para alguém a verdade sobre algo, nada mais que a verdade, somente a verdade. E o nosso próprio Senhor Jesus foi testemunha do seu próprio Evangelho. E isso aconteceu quando nosso Senhor estava perante Pilatos. Abram comigo o Evangelho segundo João, no capítulo 18, e o versículo é, meus queridos, o 37. João, o Evangelho, no capítulo 18, o verso 37. E o verso 37 de João capítulo 18, nos diz assim: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus. Diz assim o Senhor Jesus a Pilatos: Tu dizes que sou eu. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Diz mais o Senhor Jesus, diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
repetindo a última frase de nosso Senhor Jesus. Ele diz assim, vamos repetir a resposta toda. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Conclui o Senhor, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O testemunho do Evangelho nos é dado pelo próprio Senhor Jesus, que é verdade, caminho e vida. E acima de tudo, para que o caminho e a vida sejam verdadeiros, o Senhor Jesus é verdade. E é incrível, todo aquele, diz o próprio Senhor Jesus, todo aquele que é da verdade, ouve a voz do Senhor Jesus. Você já ouviu a voz do Senhor Jesus? Você já leu sua palavra e, portanto, ele falou, testemunhou ao seu coração? O poder do Espírito Santo te visitou e, ao te visitar, ele encheu o teu coração, não simplesmente de sensações e sentimentos religiosos, mas da apropriação da verdade. Você se apropriou pela palavra do Cristo, o seu próprio testemunho, você se apropriou da verdade. Hoje nós vamos tentar sintetizar, de forma bem sintética, bem simples, de forma resumida, mas sem perder nenhuma nuance do Evangelho. Nós queremos transmitir para vocês, meus queridos, seja você protestante, seja você um querido irmão católico, seja você de outras denominações, seja você um queridão presbiteriano, seja você de que denominação cristã for, ou se você não é cristão, ou mesmo se você acha que é cristão, mas você pertence a alguma dessas seitas que pululam aí a todo instante, tentando ludibriar e enganar os incautos. E há aqueles que propagam essas mentiras de forma sincera. O pior mentiroso é o mentiroso sincero, que você se vê obrigado a acreditar nele, de tão sincero que ele se apresenta, você fica em dúvida até, isso quando ouve, será que eu creio na verdade realmente, ou essa pessoa tão sincera acredita na verdade e eu não? Bom, é fácil diagnosticar o mentiroso sincero. Ele é prolixo. Geralmente ele é prolixo e sistemático. Ele é prolixo porque ele não interrompe você a todo tempo e não permite que você fale. E ele é sistemático, ele tem decor, todo um instrumento, com todos os pontos, subpontos e versículos decorados que ele vai encaixando a cada ponto e subponto, não permitindo que você sequer se mexa, mas que você fica ali magnetizado pelaquela sinceridade, mas que onde subjaz mentiras tremendas. Ele não fala da verdade, ele fala simplesmente daquilo que ele foi treinado para falar. Então aí você diz assim, então pastor, como é que eu sei que, como posso saber que alguém de fato é assim? Repito, ele é prolixo e sistemático em suas mentiras. Se você quiser, de fato, conversar com uma pessoa dessa, o que você precisa fazer? Você precisa estabelecer regras para essa conversa. Se acaso um dia eu ou algum crente sincero bater em sua porta e começar a conversar com você sobre o Evangelho, as boas novas de salvação, essa pessoa, o que ela não vai fazer, eu ou outra pessoa que tenha essa oportunidade de bater na porta de sua casa, uma das coisas que essa pessoa não vai fazer é demorar muito.
porque ela não precisa passar o dia na sua casa para explicar o Evangelho. Ela não precisa de 1 hora para explicar o Evangelho. Ela pode ser sintética, ela pode ser objetiva, ela pode ser sincera e ela pode ser verdadeira em poucas frases. Eu venho treinando ao longo dos anos, treinando porque ao longo dos anos o amadurecimento acontece, né? Daqui a alguns meses, estamos no mês de setembro, então estamos há 4 meses, menos, né, de 4 meses do final deste ano, e no mês de março do ano que vem, 2024, eu vou aniversariar 40 anos que conheci o Evangelho verdadeiro, que é sintético, que é simples, que não é singelo, mas muito profundo. O Evangelho verdadeiro está em toda a Bíblia. Então, quando você se deparar, né, com alguém que quer te passar o Evangelho falso, ele vai separar a Bíblia em pedacinhos, vai organizar essa Bíblia de acordo com os interesses dele, de acordo com a conversa que está tendo com você, e não vai deixar você falar. Então, o que é que você faz? Você simplesmente olha para a pessoa e diz assim: olha, você me conta da sua religião em 5 minutos. E depois você me deixa falar também por 5 minutos. Você tem 5 minutos para me falar da sua religião e tentar me cooptar para ela. E eu vou testemunhar para você em 5 minutos do que Deus fez em minha vida. Aí você deixa a pessoa falar, observa os 5 minutos que você deu, para ver se ela consegue sintetizar tudo quanto ela crê, a esperança dela, tudo quanto ela imagina que é a verdade, como o Senhor Jesus falou, não é? Aquele que, vamos repetir o que o Senhor Jesus diz aqui, diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você já tem que ser de antemão da verdade para poder compreender, ouvir a voz do Senhor. É uma obra de Deus na sua vida. Mas depois você deixar a pessoa falar os 5 minutos dela, e quando bater os 5 minutos você presta bem atenção em tudo que ela vai dizer, e quando terminar você não refuta o que ela disse, você simplesmente fala do que é seu. Então, aí você diz para a pessoa: agora abra bem seus ouvidos, aurículos, abra bem os seus ouvidos que eu vou te falar o que é a obra de Deus em minha vida. A obra de Deus em minha vida, vamos cronometrar. A obra de Deus em minha vida é a seguinte: a minha morte, por causa dos meus delitos e meus pecados, morreu, foi crucificada com o Senhor Jesus no Monte Calvário. A minha morte morreu na morte de Cristo e na morte do Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Minha morte, minha condenação foi absolutamente exterminada, aniquilada, cancelada. Já estou demorando muito. Segunda parte: ao ser cancelada a minha morte, na morte do Senhor Jesus, na ressurreição do Senhor Jesus, nasce minha vida. Na ressurreição do Senhor Jesus, ao vencer a morte ao terceiro dia, o Senhor Jesus me dá vida em sua ressurreição, por sua vida, por sua vitória sobre a morte, está a minha esperança e a minha vida, a minha ressurreição com Ele. Então estou morto em sua cruz e ressurreto em sua ressurreição, aguardando a bendita esperança da sua vinda, isso para me ter com Ele. Eu até exagerei, eu poderia ter dito aqui, já vou contar de novo, não gastei nem 2 minutos, pelo que eu estou aqui cronometrando, mas eu diria que eu poderia sintetizar isso menos,
Eu poderia dizer simplesmente: minha morte morreu na morte do Cristo e minha vida ela está na sua ressurreição. 10 segundos. Eu consegui fazer isso em 10 segundos. Eu consegui explicar a razão de minha esperança, a razão de minha alegria, tudo o que nutre meu coração e que me prepara para o dia em que terei que render meu espírito ao Senhor, de entregar, querendo ou não, terei que entregar tudo ao Senhor. Aí você diz assim: então me mostra a base bíblica. Vamos resumir. Se eu fizer assim e te mostrar uma Bíblia, uma boa tradução da Bíblia, por acaso essa aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Tenho aqui a revista atualizada, que é a mãe dessa aqui. Essa é filha da tradução brasileira, né, o que eu falei. E poderia ser a nova versão internacional, poderia ser Almeida século XXI, poderia ser a nova versão transformadora. Essa eu não conheço muito bem, mas até onde eu pude ver é uma excelente versão. Poderia ser qualquer versão, até uma versão católica. Poderia ser a Bíblia da CNBB, a edição mais recente. Poderia ser o Novo Testamento, né, tranquilo. Então, se mostrar uma Bíblia, você já mostrou a base bíblica, mas você abrir a Bíblia fica melhor. É Romanos capítulo 6, só para ter um gostinho de onde nós encontramos essas afirmações, né, que eu acabei de fazer, que eu fiz em 10 segundos, e as outras que eu demorei mais um pouquinho para fazer. No Romanos capítulo 6, versículo 5, diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6 ainda: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, diz mais, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. O contexto é aquele que, livres do pecado pela graça de Deus, o pecado não vai mais superabundar em nossas vidas. Muito pelo contrário, o pecado está vencido, como o Apocalipse nos revela, né? Jesus é aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1, versículo 5. Aí você diz assim: tá, o Senhor mostrou essa base, eu entendi. Agora, mostra mais um pouquinho, vou mostrar. Isaías capítulo 53. E no versículo número 4, a palavra do Senhor diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ao vermos a paixão da cruz, né? A paixão de Cristo por nós na cruz, ao vermos a paixão de Cristo, nós olhamos para Jesus e nós pensamos na dramatização, ou lendo a Bíblia, que sua paixão, a sua enfermidade, seu sofrimento foi uma coisa dele, mas para ele. Foi uma coisa dele, que ele sofreu, que ele lutou aquela luta, né, tremenda, mas foi por nós, para nós, nos substituindo. A substituição resolve muitos problemas. Inclusive, em que lugar você quer colocar a justificação pela fé? Se você quiser colocar a justificação pela fé antes ou concomitante à substituição, você, se for concomitante, está bem melhor do que antes. Se você quiser colocar depois, você não estará absolutamente errado. Mas se você quiser colocar a justificação pela fé associada às suas obras, aí você estará absolutamente errado.
que eu quero dizer com isso? Que o Senhor, ao nos substituir, Ele mostra que a justificação é por fé, que é um dom dEle para nós, e que é por Ele para nós. Se você entende que a justificação pela fé é a justificação que o nosso Senhor Jesus fez por nós, agindo em nós, e o Espírito Santo, que dele procede do Pai, aplica em nossas vidas, aplica a nós essa justificação, o debate acaba. Se nós vamos para uma nova perspectiva de Paulo, quem está entendendo o que eu estou dizendo, né? Ou se nós ficamos com a reforma, ou se ficamos com o catecismo da Igreja Católica. Fica de acordo com a época de Trento ou o Novo, né? Mas resolve. Não precisa adentrar nesse debate. Basta você olhar para Cristo substituindo você e você entende que a justificação é por fé somente, por fé em Jesus somente. Então os solas da reforma estão certos porque estão plenamente consubstanciados, a substância deles e o alicerce deles ao mesmo tempo é a Escritura. Mas se você continuar lendo o texto, já resolvido em sua cabeça a origem da justificação nossa, que é a obra, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, o texto continua e diz assim, ao invés de ter pena dele, né, porque nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, no versículo 5 diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, diz o texto, fomos sarados. Por isso ele é o caminho, por isso ele é a verdade, por isso ele é a vida, por ser caminho que nós devemos trilhar, verdade na qual nós devemos crer e vida a qual nós devemos viver, nós podemos enunciar sem medo de nos equivocarmos de maneira alguma. A nossa morte morreu na morte do Cristo e a nossa vida nasceu em sua ressurreição. Mais uma vez, 10 segundos. Estava cronometrando aqui. Que coisa linda! Será que algum adepto de alguma seita consegue sintetizar as boas novas do Evangelho? Duvido. Se você for adepto de uma seita, você já parou para pensar que você só é dessa seita porque você não tem um relacionamento com Jesus. Você tem todo um arcabouço detalhado de uma lavagem cerebral que te fizeram, simplesmente te fazendo se apropriar de um arcabouço imaginário, de uma verdade imaginária, de uma coisa sectária e absurda que incutiram na tua cabeça com meses e meses e meses e meses e meses de repetição e repetição e repetição. É aquele princípio, uma mentira, se ela for dita muitas vezes, de uma forma pungente, termina ficando. O Evangelho não. O Evangelho você não precisa. Aquele que é da verdade, aquele que reconhece que foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, está agora, ou vem fazendo já há muito tempo uma obra no coração dessa pessoa. Essa pessoa, quando escuta as palavras de Pilatos primeiro, então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? E o Senhor Jesus respondeu Jesus, tu dizes que sou o rei. Eu para isso nasci, porque o nosso Senhor Jesus é profeta, sacerdote e rei. Jesus, filho de Davi, leão da tribo de Judá.
Diz mais o texto: eu para isso nasci, perdão. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Ele é rei. Pilatos não disse nada de mais. Se bem que ali, nas palavras de Pilatos, subjaziam uma série de coisas desabonadoras, acredito eu. Mas o Senhor Jesus estava confirmando o que ele tinha acabado de dizer. Por isso depois, Jesus Cristo Rex Judá, né? Jesus Cristo, rei de Judá, o que estava acima da cabeça do Redentor, na cruz, em sua cruz. Pilatos mandou colocar a placa, né? O que escrevi. Mas o Senhor Jesus ainda estende um pouco mais a sua resposta e diz assim, diz o Senhor Jesus: para isso vim ao mundo, diz mais ele, a fim de dar testemunho da verdade. Isso é um verdadeiro testemunho. Quem testemunha é testemunha da verdade, somente da verdade, e o fim é esse. É levar adiante a mensagem da boa nova do Evangelho. Se a pessoa quiser frequentar a igreja daquela pessoa, bem. Quiser frequentar outra igreja que anuncia o Evangelho com fidelidade, amém. A pessoa não está interessada em encher sua igreja e, ao encher sua igreja, usar todos os meios, até meios desonestos, para inflar sua igreja. A pessoa está interessada em que nosso Senhor Jesus seja conhecido e suas boas novas do Evangelho. E o Senhor Jesus esclarece essa semente da eleição nos corações daqueles que foram marcados desde antes da fundação do mundo com o amor eterno, redentivo, para terem fé salvífica e serem por Jesus salvos. Nasceram para nascer de novo. E essas pessoas, diz o Senhor Jesus, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos não entendeu, né? Versículo 38, perguntou de Pilatos: que é a verdade? E a conversa termina aqui. O Senhor Jesus guarda o silêncio. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Embora você vê que Pilatos está sendo político, e todos nós conhecemos essa história, e para Pilatos não foi algo bom, acredito eu. Mas para todos nós que fomos marcados para entendermos essa coisa linda do Evangelho, que com pouquíssimas palavras alguém consegue passar adiante essa boa nova, que por pior pecador que alguém possa ser, existe um Redentor supremo, o único Redentor, que com sua morte matou o pecado e com sua ressurreição dá vida a todo aquele que nele crê. Pois isso o Senhor Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. A palavra do Senhor é linda, maravilhosa, é sintética, apesar de ser um livro grande, extenso, que precisa de uma vida para se aproximar dele, dedicar-se a ele, amar a palavra de Deus, guardá-la no coração, meditar dia e noite nela. E isso vai resolver muitos problemas tremendos que estão a nos rodear o tempo todo, mas o maior problema do homem é não conhecer a verdade. Mas se você tem em você a semente, o germe da verdade, essa semente vai germinar no dia que você ouvir a verdade, de que sua morte morreu na morte do Cristo e sua vida nasceu em sua ressurreição. Que Deus, pois, te abençoe no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Hoje um pouquinho mais cedo, logo mais, daqui a pouco, estaremos em Macaparana ministrando a ceia do Senhor em nossa congregação presbiteriana em Macaparana. Estaremos pregando mais um pouco do Evangelho e ministrando, meus queridos, a ceia do Senhor. Até semana que vem, um abraço
caloroso para todos, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Amém e amém.